Bom, quando a gente pensa sobre escatologia, a primeira coisa que eu quero já deixar claro para você é que eu não tenho nenhuma pretensão de falar todo esse assunto hoje, até porque essa não é a nossa proposta, isso não é uma coisa possível a gente falar desse assunto, até porque nós estaremos aqui hoje e na próxima quinta-feira também. Então você que veio hoje, volte na próxima quinta-feira, a não ser que o Senhor arrebate a igreja. Aí não tem como a gente ficar aqui, mas a gente faz um culto lá em cima. Amém? E nós vamos ter essas 2 quintas-feiras para a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero louvar de coração a vida do pastor Vanderlei, porque além de pensar num tema, e esse tema para mim é o escatologicamente, o biblicamente falando, é o tema mais atual que eu vejo para estar sendo ministrado na igreja hoje. E é um desafio, e parabéns pela coragem dupla de falar sobre o tema e de me convidar para estar aqui falando sobre o tema. E eu acredito muito que Deus vai estar falando muito comigo e vai estar falando com você também. Amém? Quem aqui já ouviu falar alguma coisa sobre escatologia? Levante assim a sua mão. Ok, glória a Deus. Pouquíssimas pessoas, né? É comum que isso aconteça mesmo, porque a escatologia, em via de regra, não é um assunto muito fácil. Pelo contrário, ela tem várias interpretações, ela tem várias correntes de crenças e de interpretações, e às vezes algumas pessoas elas ficam um pouco perdidas porque ela não sabe para que lado ela vai, e parece que ao mesmo tempo que ela crê numa coisa, ela está descrendo de outra, e às vezes entra até numa contradição ou num choque doutrinário. Mas a nossa proposta aqui não é falar sobre todos os assuntos escatológicos, até porque é muita coisa para se falar, e só se a gente parasse aqui para estudar o livro de Apocalipse, por exemplo, a gente já teria aí no mínimo quase um ano para falar só de Apocalipse. Se a gente ainda for para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento tem um livro, tem um Apocalipse escondido, que a gente denomina assim, que é o livro de Daniel, que é um livro muito escatológico, que também aponta para profecias futuras. E nós temos vários trechos e várias partes da Bíblia que são nebulosas, no sentido de não serem muito claras, e apenas dentro de uma explicação escatológica que a gente consegue perceber isso. Então, dentre todos os assuntos da escatologia, eu vou trabalhar com vocês dentro de um tripé. Eu vou lançar alguns fundamentos, vou trazer para você a interpretação correta da temática arrebatamento. Então a gente vai estar falando tanto hoje quanto na próxima quinta-feira sobre essa característica da escatologia, que é arrebatamento. Então eu vou lançar alguns fundamentos para você. A gente vai deixar claro para você aquilo que não é arrebatamento, e vamos depois finalizar. Se não der hoje, na próxima quinta-feira a gente vai finalizar, deixando você bem ciente sobre as etapas do arrebatamento, o que é arrebatamento, como o arrebatamento vai se dar, quando é que o arrebatamento vai acontecer, se existe diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Jesus, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso. Amém? Então tudo bem. Bom, quando a gente então começa a falar sobre escatologia, a gente precisa entender que a escatologia é como a montagem de um quebra-cabeça. Quem já brincou de quebra-cabeça aqui? Então quando você vai tentar montar um quebra-cabeça, você sabe que, em via de regra, as peças vêm todas soltas e misturadas, né? Então você tem 2 alternativas, ou você tem 2 passos que eles são iniciais para você montar um quebra-cabeça. Primeiro, você procura organizar as peças de forma que elas fiquem visíveis aos seus olhos. E a segunda etapa é que você começa a organizar cada peça, entendendo onde ela se encaixa, correspondendo à figura que você vai montar. Então, quebra-cabeça, você organiza as peças, deixa todas as suas vistas, e a partir daí você começa a olhar a figura do quebra-cabeça e ir encaixando cada peça dentro da sua característica específica para formar aquela figura original, que é a proposta do quebra-cabeça. Então, a escatologia, a gente só consegue olhá-la também dentro dessa mesma perspectiva. A gente precisa ter um olhar mais amplo das Escrituras, a gente precisa ter um olhar mais específico, mais abrangente das Escrituras,
para que a partir daí a gente possa montar um quebra-cabeça de uma forma correta. Muitas pessoas, por elas não tomarem esse cuidado, elas começam a fazer uma grande mistura, e elas pegam textos que não são escatológicos, colocam como escatológicos, elas pegam textos que são escatológicos, mas que já se cumpriram, porque quando o profeta profetizou, para ele era futuro, mas depois de 200, 300, 400, 1000 anos, esse texto foi cumprido, e a gente olha esse texto hoje e ainda acha que ele vai se cumprir. A gente pega textos escatológicos que não são para nós igreja, mas é para a nação de Israel, ou é para os gentios, e a gente tenta interpretar tudo como se fosse para a gente, e aí a gente não sabe o que acontece antes do arrebatamento, o que vai acontecer depois do arrebatamento, a gente não sabe o que vai acontecer no milênio, e a gente começa a ficar perdido. Por quê? Porque a gente está tentando montar um quebra-cabeça, olhando todas as peças, mas não encaixando essas peças no lugar correto. O interessante é que um dia chegaram para Kenneth Hagin e disseram para ele o seguinte: Kenneth Hagin, depois que você começou a pregar, a sua ministração, ela gerou uma bagunça na minha cabeça. E Kenneth Hagin disse para esse pastor o seguinte, ele disse: não, eu não criei bagunça na sua cabeça. A pregação que eu comecei a ensinar, ela foi como uma luz que acendeu dentro da sua cabeça e você percebeu a bagunça que já estava lá. Então o que ele queria dizer com isso? Que existem muitas crenças, existem muitas interpretações que elas nos levam a termos um entendimento errado de um determinado assunto bíblico. E é importante que a gente entenda corretamente esse assunto, para que então a gente possa estar crendo de forma correta. Porque se você entende errado, você vai passar a crer errado, e você vai ter resultados errados ou não vai ter resultados. Porque a crença certa, na palavra certa, ela vai gerar resultados certos. Porque a Bíblia diz que aquele que planta, ele colhe. E isso é automático, isso é lógico. Então a própria palavra por si só, ela dá os resultados. Então se a palavra não está me dando os resultados que ela disse que ela pode dar, então o problema não está com a palavra, está comigo. Eu preciso analisar a minha vida, eu preciso analisar o processo a que eu estou me submetendo, para verificar por que os resultados não estão acontecendo. Então se o resultado não está acontecendo, uma vez que a semente da palavra, ela tem potencial para dar resultado, e ela não está dando, então o problema não está com a palavra, o problema está comigo, ou o problema está no processo que eu estou me submetendo para ter o resultado da palavra. Então quando a gente olha a escatologia, a gente precisa entender a escatologia dentro de uma interpretação correta. E algumas pessoas pensam assim: mas todo mundo que ensina sobre esse assunto, ensina com versículos bíblicos, e ensina como se fosse de fato a defesa correta. Afinal de contas, no que a gente crê? A gente crê naquilo que é não apenas bíblico, no sentido de ter alguma fundamentação, mas naquilo que tem coerência com o que a Bíblia diz. Então não é porque alguém cita um versículo bíblico que isso já é uma verdade bíblica absoluta. Você precisa entender se essa verdade, ou se esse versículo, se essa interpretação desse texto, ela não está entrando em contradição com o restante da doutrina bíblica, se ela não está entrando em choque, em rota de colisão com aquilo que vai, de repente, causar um problema doutrinário. E é esta a grande razão, que quando a gente estuda alguma coisa, a gente precisa estudar isso dentro da interpretação correta, para que essa interpretação correta, ela nos coloque próximo ou dentro daquilo que é o coerente, que é a proposta de nós entendermos a Bíblia. Amém? Então, possivelmente, eu vou dizer aqui algumas coisas que possam chocar, que possam ir contrário àquilo que talvez você já ouviu, ou talvez até aquilo que você crê. E eu não quero que você me jogue a cadeira, e eu não vou te jogar o microfone. Eu só quero que você analise, que você procure a fundamentação bíblica, porque de Gênesis a Apocalipse não existe contradição na Bíblia. Pode ter alguma coisa que eu não entendi corretamente, ou pode ter alguma coisa que eu não estou interpretando devidamente, mas eu não posso entrar em uma contradição bíblica, e eu não posso usar desculpas esfarrapadas para isso. Algumas pessoas dizem, né, Deuteronômio 29, 29, não, porque o encoberto pertence ao Senhor, então
vamos jogar para cima porque Deus é que sabe, e está tudo bem. Não, a gente não pode ser irresponsável e achar que a gente vai interpretar a Bíblia de qualquer maneira. A gente não pode ter aquela conduta da pessoa que vem aqui cantar e sempre que ela esquece a letra do hino, ela começa a falar em outras línguas. Você já viu isso acontecer? Não, aqui não acontece, não. Acontece em outros lugares por aí que eu já fui ministrar. Aí a pessoa está cantando, ela esquece a letra do hino e começa a cantar em outra língua, começa a disparar a língua estranha. Quando você vai ver, porque ela esqueceu a letra do hino ou se embaralhou na melodia. E a gente não pode ter uma irresponsabilidade na interpretação das Escrituras. Amém, gente? Deus é bom? Sim. Deus é bom, irmão? Sim. Você já está com vontade de ir embora ou de voltar quinta-feira? Bom, então vamos lá. Na realidade, o que significa escatologia? A palavra escatologia ela é formada por duas palavras no grego, portanto, escatologia ela acaba sendo uma frase. Então, as duas palavras que formam o nome escatologia no nosso português, a primeira palavra é a palavra eschatos, que significa últimas coisas, fins, acontecimentos derradeiros, e logos, daí vem a palavra logia, que traduzido para o nosso português é a palavra logia, que significa um estudo sistemático. Não é apenas um estudo, não é só estudar qualquer coisa de qualquer maneira, não, é um estudo sistemático. O que é um estudo sistemático? Estudo sistemático é quando você pega um assunto baseado em um fundamento literário e você vai entender esse assunto dentro de toda a sua fundamentação literária. Isso quer dizer, se eu for estudar, por exemplo, sobre o Espírito Santo, e dentro da teologia tem uma matéria específica chamada de pneumatologia, a pneumatologia é que vai me dar a capacidade de estudar sistematicamente o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Então, como é que você estuda sobre o Espírito Santo de uma forma sistemática? Você começa em Gênesis e vai olhando todos os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo, e você com isso vai tendo uma ideia lógica, correta, coerente da pessoa do Espírito Santo até Apocalipse. Então, esse sistema de compreensão deste assunto, onde você vai tratar todas as características deste tema, no caso, o exemplo que eu estou dando, o Espírito Santo, é chamado de estudo sistemático ou interpretação sistêmica. Então você pega todos os textos na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, não necessariamente tem que ter o nome Espírito Santo, mas basta ter o assunto que dá a ideia do Espírito Santo. Você estuda todos esses textos e ao estudar esses textos, você vai começar a ter uma ideia correta e bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Por exemplo, nós temos quantos evangelhos na Bíblia? Quantos evangelhos você já leu que estão escritos na Bíblia? Quantos? Quantos? Quantos, gente? Quantos evangelhos você já leu na sua Bíblia? O nome do livro está lá, evangelho tal, evangelho tal. Quantos? 4 evangelhos, não é isso? Quando você lê 4 evangelhos, eu não sei você, mas eu, quando estava crescendo na igreja, eu tive essa honra e esse privilégio de crescer na igreja, eu ficava me perguntando, por que 4 evangelhos? Bastava um para falar de Jesus? Porque só tem um Romanos, e eu creio em tudo que está escrito em Romanos. Por que 4 evangelhos? Será que existe contradição nos evangelhos? Será que é para se tornar uma leitura enfadonha? Não. Em primeiro lugar, porque um livro só para falar de Jesus ainda era pouco. Tanto é que João encerra o seu evangelho dizendo: se todo mundo colocasse os livros que fossem escritos acerca de Jesus e do que ele fez, o mundo inteiro não caberia a literatura escrita. Então um evangelho é muito pouco para falar de Jesus. E 4 evangelhos nos dão mais detalhes e riquezas de conhecimento do que um só. Se eu tiver uma pessoa aqui me olhando de frente, uma outra pessoa me olhando do lado direito, uma outra pessoa me olhando do lado esquerdo e uma outra pessoa me olhando de costas, pode ser que
ao me detalhar escritamente cada uma dessas 4 pessoas, elas não vão ter o mesmo olhar, porque talvez alguém vai dizer do meu lado esquerdo que o meu cabelo é todo jogado para trás, mas alguém do lado direito vai dizer que existe uma falha no alto da minha cabeça, mas alguém de frente vai dizer, não, é porque o cabelo dele é partido de lado. Então quer dizer, não existiu erro nesse que disse que existia uma falha, não existia erro nesse que dizia que o meu cabelo era todo para trás, mas existia uma compreensão mais abrangente nesse aqui de frente e disse, não, é porque o cabelo dele era partido de lado. Estão me entendendo, gente? Então, quanto mais detalhes nós temos sobre um determinado assunto, mais claro e mais verídico é o conhecimento e a interpretação desse assunto. Por isso, 4 evangelhos são 4 relatos de 4 homens. E esses 4 relatos nos enriquecem em detalhes para que a gente tenha uma compreensão melhor. Por exemplo, quem já ouviu falar da cura do cego Bartimeu? Quem já leu a cura do cego Bartimeu em Mateus? Mas você sabia que Lucas disse que eram 2 cegos, não eram um só? E aí quando você lê, você pensa, e aí, quem é que está falando a verdade? Mateus disse que era um cego e chama ele de Bartimeu. E Lucas disse que eram 2 cegos. E nem dá nome para ele. Qual dos 2 está certo? Os 2. É porque um foi mais resumido e o outro foi mais abrangente no detalhe da informação. E isso tem tudo a ver com a forma como o escritor ele vivia. Porque Lucas era médico. Você acha que médico é mais direto ou ele é mais detalhista? O médico é mais minucioso, ele é mais detalhista. Por isso a escrita de Lucas é uma escrita mais detalhista. E muitas coisas a gente vai observar em Lucas. Por exemplo, Mateus gasta um capítulo para falar sobre a infância de Jesus. João nenhum capítulo gastou. Marcos, alguns poucos versículos. Mas Lucas gasta 2 capítulos. E o último capítulo de Lucas o segundo capítulo de Lucas tem mais de 70 versículos. Então Lucas ele é mais detalhista em alguns assuntos do que os outros evangelistas. E quando eu pego os relatos que cada um dos 4 fizeram sobre o mesmo assunto, ou o mesmo momento, ou o mesmo ensino, ou a mesma situação que Jesus estava vivendo, eu não vou ter contradições, eu vou ter mais detalhes. Então eu posso saber que na cura dos 2 cegos, um deles se chamava Bartimeu. Por quê? Porque Mateus me disse que o nome dele era Bartimeu, mas Lucas me disse que eram 2 cegos. Então eu junto as 2 informações e digo, 2 cegos foram curados quando Jesus passava por Jericó. E um dos 2 cegos se chamava Bartimeu. Muito mais detalhe pelo relato de mais pessoas. Amém? Então quando você olha a interpretação escatológica, você também tem que olhar desta forma. Por isso do estudo sistemático, onde você busca a fundamentação em toda a Bíblia, para você olhar de uma forma coerente. Então a gente vai partir disso para entender o quê? Para entender a escatologia. Daí a palavra escatologia, ou escatologos, que quer dizer escatologia, que é o estudo sistemático das coisas do fim, das últimas coisas, das coisas finais. E aqui eu abro um espaço para dizer para você, sempre que a Bíblia fala sobre um fim, na realidade ela está falando sobre um começo de algo novo. Então repita comigo, sempre que a Bíblia fala de um fim, ela está se referindo ao início de um novo período. Por exemplo, algumas pessoas acham que morreu, acabou. E na realidade, morreu, acabou. Mas acabou uma fase. Algumas coisas na morte não serão mais possíveis para quem passa pela morte. Mas ao morrer, todas as pessoas não acabaram com a sua existência, pelo contrário, elas agora é que entraram na eternidade, que elas definiram e escolheram pela oportunidade de vida que elas tiveram enquanto aqui estavam. Então você vai ver, por exemplo, a Bíblia dizendo assim: e o evangelho do reino será pregado a todas as nações e virá então o fim. Mas que evangelho do reino é esse? E quais são essas nações que vão ser alcançadas? E que fim é esse que vai chegar? O que se dará depois desse fim? Se na época do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Paulo evangelizou a Ásia todinha de porta em porta. Se quando você olha hoje, onde está a nação de Israel,
Ali foi o berço do cristianismo. Todas aquelas províncias onde hoje é a faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria e tantos outros países que hoje são reconhecidos dentro daquela visão palestínica, né, daquela visão judaica de território, que inclusive agora está tendo as guerras. Quando você olha, tudo aquilo já foi cristão. Então, se tudo já foi um dia evangelizado, que fim foi esse que Paulo disse, que depois que tudo for pregado, que no fim virá? E que Jesus falava e que os discípulos também falavam. Então, que fim é esse? Então a gente percebe que sempre que a Bíblia fala de um fim, na realidade ela está falando de um fim de um período, de uma etapa. Mas esse fim dá início a uma coisa nova. Então, por exemplo, quando Jesus colocar consumado em todas as coisas, que Ele fizer um novo céu e uma nova terra, e as pessoas ímpias foram jogadas no lago que arde com fogo e enxofre e vão viver lá eternamente, e nós vamos viver eternamente com o Senhor na glória. Eu pergunto, isso é o fim? Não. Por que não é o fim? Porque o fim nunca tem fim. Nunca vai existir um fim para o fim. Quando a gente fala mesmo sobre inferno e sobre condenação eterna, não existe, à luz da Bíblia, nenhuma ideia de pulverização espiritual. Existem algumas pessoas que falam assim, não, quando alguém morrer e for jogado no inferno, for jogado lá no lago que arde com fogo e enxofre, ele vai simplesmente parar de existir. Não, ele não vai parar de existir. Ele vai existir, espírito e alma. A pessoa que for condenada ao lago que arde com fogo e enxofre, ela vai ressuscitar fisicamente. Então, quem é que vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre? O ser humano, espírito, alma e corpo completo vai ser lançado lá e vai viver eternamente sendo punido, castigado em eterno sofrimento, onde a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente e nunca mais ele terá chance de salvação. Então, o que a gente chama de fim, que seria a possibilidade de não mudar mais essa situação, para essa pessoa é só o início de um sofrimento que vai durar eternamente. Está claro isso para vocês? Está claro, gente? De vez em quando você respira para eu saber que você está aqui. Então, olhar a escatologia é você entender a escatologia dentro dessa interpretação correta. Tudo bem? E é essa a proposta que a gente vai ter aqui, de estar procurando fundamentar aquilo que biblicamente se caracteriza como escatologia. Deixa eu já citar para você então um exemplo, mudar aqui um pouquinho a ordem da minha ministração, mas deixa eu citar para você um exemplo sobre aquilo que não é a forma correta de se interpretar a escatologia. Eu disse para você que hoje a gente estaria falando sobre qual temática escatológica? Sobre o quê? Arrebatamento. E o que é arrebatamento? O arrebatamento, a Bíblia diz que as pessoas não estão vivendo normal. Pá! Jesus volta. Diga, ele voltou? Diga, ele voltou? Isso é arrebatamento. Quando você menos imaginar, no abrir e fechar de olhos, Jesus volta e busca a igreja. Agora vamos ver como é fácil você interpretar erroneamente um texto acerca do arrebatamento. Abra sua Bíblia, Mateus 25. Mateus capítulo 25. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga volta Jesus. Vamos fazer o seguinte, eu preciso de 13 irmãos. Cada um vai ler um versículo para mim, por favor. Vamos começar? Verso primeiro, quem pode ler? Mas em alto e bom som para todo mundo ouvir. Vamos lá. Verso 1. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 3. As outras, tomando as suas lâmpadas, iam levar o azeite consigo, e não levaram azeite consigo. 4. 5. Guardando os
6. Mas à meia-noite, eis sai o cerimônio. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as outras disseram: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. 9. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não os conheço. 13. Ok. Bom, então deixa eu explicar para você e vamos voltar aqui mais uma vez e olhar para esse texto. O que o texto está dizendo? Que o reino dos céus, ele é semelhante a quantas virgens? Quantas virgens? 10 virgens. O que as virgens fizeram? Adormeceram. A Bíblia diz que as virgens foram convidadas para um casamento. Todas elas tinham o que nas mãos? Tinha lâmpada. Dentro da lâmpada tinha a claridade, que era o fogo. Mas tinham 2 grupos dentro das 10. Um grupo era de 5 virgens e outro grupo 5 virgens prudentes e outro grupo de 5 virgens loucas, nécias. Qual a diferença desses 2 grupos? Todas as 10 tinham lâmpada, sim? Sim. Todas as 10 na lâmpada tinha azeite, sim? Sim. Todas as 10 com a lâmpada e azeite tinha o fogo para iluminar a lâmpada, sim? Sim. Mas todas as 10 tinham vasilha de reserva? Não. Quantas tinham? Sim. São chamadas de quê? Quantas não tinham? Sim. São chamadas de quê? Loucas. Ao esperarem o noivo, o que aconteceu com as 10? Dormiram. E por volta da meia-noite, o que as 10 estavam fazendo? Dormindo. Ouviu-se uma voz dizendo: o que a voz dizia? Eis o noivo, aí vem o esposo, se encontra com ele, vá ao seu encontro. Quantas ouviram a voz? Quantas ouviram a voz? Quantas? Todas as 10. Quantas acordaram? Todas as 10. Quantas se levantaram? Todas as 10. Quantas pegaram a vasilha? Quantas pegaram a lâmpada com azeite? E que tinha fogo? Todas. Mais. Quantas pegaram a reserva? E as outras 5? E aí, a Bíblia diz que quando o noivo estava se aproximando, as lâmpadas das virgens, que não tinha reserva de azeite, estava correndo o risco de quê? Se apagar. E aí o que elas falaram para as outras virgens que eram prudentes? Dai-nos também do vosso azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. E o que as virgens prudentes responderam para essas virgens? Não vamos dar, porque se nós dermos para vocês, vai voltar para nós e também para vocês. Enquanto o noivo não chegou, o que vocês podem fazer? Vão no mercado, vai incomodar quem tem lá a mercearia que vende azeite, compra o azeite. E assim elas fizeram.
Quando elas saíram para comprar o azeite, quem é que chega? O noivo. Quais são as virgens que vão acompanhar o noivo? As prudentes, que tinham o quê? Azeite de reserva. E elas acompanham o noivo. Depois as virgens, que eram consideradas loucas porque não tinham azeite, elas conseguiram comprar o azeite. E conseguiram comprar o azeite e foram aonde? Foram lá na casa do pai do noivo, onde estava tendo a festa de casamento. Bateram, e o que foi que o noivo abriu a porta e disse? Conheço vocês. E aí vem o último versículo, o 13, que ele diz o quê? Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, até aqui eu só citei para você o que o texto está dizendo. Agora você, com certeza, em algum momento da sua vida, você já ouviu alguém pegar esse texto e falar sobre arrebatamento desse texto. Porque você tem que ser virgem prudente e não pode ser virgem doida. Porque a virgem prudente vai com o noivo, mas a virgem doida fica. Só que se você olhar o texto, as doidas perderam a virgindade? Não. Quando o sono veio só para as doidas? Não. Quando a voz, eis o noivo, sair ao seu encontro, que quem usa esse texto para defender sobre o arrebatamento, diz que essa voz é a trombeta que vai soar. Mas a trombeta não vai soar e não são só os salvos que vão ouvir. As virgens loucas aqui ouviram a voz dizendo, eis o noivo? Sim. Quando as prudentes acordaram, as virgens loucas ficaram dormindo? Não. Elas também acordaram? Acordaram. Então, quando você compara as virgens loucas e as virgens prudentes, só existe uma diferença entre elas. As loucas só pensavam no agora, e as prudentes pensavam na independência do tempo que gastasse. Então o que esse texto traz para a gente como lição? Não é o arrebatamento da igreja comparado com as virgens, mas é entender que eu preciso estar em prontidão. Se ele voltar hoje, se ele voltar amanhã, se ele voltar daqui a 10 anos, se ele voltar daqui a 1000 anos, eu preciso estar o quê? Pronto. Porque o que colocou aquelas 5 virgens fora da festa foi elas não estarem prontas. Na hora que elas quiseram ter o azeite que dava para elas combustível de aguardar e de caminhar e de esperar e de cumprir com o itinerário, não importa ele o tempo que gastasse, quando elas deveriam ter reserva, elas não tiveram. Você concorda comigo que se você for fazer uma viagem de 300 km e o seu carro tiver com meio tanque, é melhor você completar o tanque e no final dos 300 km sobrar combustível do que você querer viajar no limite e acontecer de ficar no meio da estrada? Eu passei uma situação certa vez viajando, irmão, que na hora que eu comecei a olhar, faltava 60 km para o próximo posto e o carro entrou na reserva. E aí a gente estava rindo no carro, brincando e conversando, aquela coisa toda, vindo fechado, ar-condicionado, com o carro ligado. Quando eu vi que o carro entrou na reserva e que faltava 50 km, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ficar sem graça. O assunto já não me interessava mais. Segunda coisa que eu fiz foi, esse ar-condicionado está me deixando com frio. Vamos desligar esse ar e vamos abrir um pouquinho a janela para ventilar, porque senão a gente adoece. A terceira coisa foi, Senhor Jesus, misericórdia, me tira dessa, que da próxima eu saio sozinho. Eu te prometo, Jesus, me tira dessa, me tira dessa. A quarta coisa, eu parei de ultrapassar os outros carros. E eu comecei a andar a 80 km, eu estava vindo a 130. Comecei a andar a 80, 75, e a minha esposa disse, por que você está tão devagar? Meu amor, olha que paisagem mais linda que nós estamos vendo aqui. Amor, tudo isso quem criou foi meu pai. Ela, tá.
Próximo passo, cada curva que dava, eu dava umas 3 pulinhos para frente no banco para ver se o carro ia mais tranquilo. Por que isso? Porque eu não tinha reserva. Eu já estava na reserva. Eu não tinha projeção de continuar. Quando eu cheguei no posto, olhei para o frentista e ele disse: quanto? Eu disse: completa até derramar. Eu quero ver escorrer pela lata, porque numa dessa eu não entro mais. Tudo por quê? Porque não andei com a prevenção. O que esse texto de Mateus 25 fala? Ele não fala de arrebatamento, porque Jesus não vem casar com 10 virgens. Por que esse texto não fala de arrebatamento? Porque quando o noivo vem, ele já vem e levanta a noiva. Por isso que os convidados iam com ele, porque a noiva já estava do lado dele no carro. O texto só é um relato da cultura judaica de como era feito o casamento. Essas virgens, elas eram as damas de honra que iam no cortejo nupcial na frente, iluminando o caminho. Porque se o noivo viesse à noite, ia fazer uma procissão bonita. E o noivo aqui, ele veio à noite. À meia-noite ouviu-se a voz, eis do noivo, saía ao seu encontro. E todos saíam. E as noivas, as virgens, melhor dizendo, iam à frente, fazendo aquela coluna, de um lado 5, do outro lado 5, andando em direção à casa do noivo, iluminando o caminho, como quem diz: a partir de agora assim vai ser a vida de vocês, iluminadas de um lado e do outro, para que vocês não saiam do caminho, vocês não saiam da estrada. E é esta a mensagem que a gente tem de Mateus 25. Mensagem de arrebatamento? Não. Mensagem de prevenção, de cuidado, de vigilância. Você precisa estar pronto para Jesus voltar agora. Mas o que a gente muitas vezes vê? Pregadores que pegam esse texto, vêm para cima do púlpito dizer: de qual grupo que você é? Das virgens loucas ou das virgens prudentes? Porque você precisa ser das virgens prudentes. Porque as virgens loucas vão ficar, mas as virgens prudentes vão. E aí daqui tira a teoria dos 50%. Porque só vai 50%. De 100 crentes na igreja só vai 50%. Quando eu acreditava assim, eu ia dormir e dizia para minha esposa: a Bíblia diz que vão estar 2 deitados, um será levado, outro será tomado. Tu vigia, porque eu sei que eu vou. Então não sei, tu se garante? Ela nos garante. Então vamos descobrir a Bíblia nesse sentido, vamos nós dois. Então por que isso? Porque a gente olha um texto e a gente vai fazendo uma interpretação livre do texto, é uma interpretação errada. Todo mundo que vê azeite na Bíblia acha que está falando do Espírito Santo. Todo mundo que vê vento na Bíblia acha que está falando do Espírito Santo. Todo mundo que ouve a expressão ladrão na Bíblia acha que está falando do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo vem como ladrão para matar, roubar e destruir. Está lá na Bíblia ou não está? E toda vez que alguém ouve alguém falar de ladrão, acha que está falando do diabo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Então o Senhor ladrão na noite também é o diabo? Não. Então eu não posso pegar uma palavra que foi interpretada e achar que ela é regra para interpretar todas as vezes que ela está sendo repetida na Bíblia. Eu preciso olhar a palavra e entender do que essa palavra está dizendo. Amém? Amém? Então tome muito cuidado em ficar olhando alguns textos bíblicos e fazendo interpretações equivocadas de coisas que na realidade não querem dizer aquilo que realmente é o fundamento bíblico. Então quando a gente estuda escatologia, a gente estuda 37% de tudo aquilo que a Bíblia ensina é escatologia. Ela fala sobre o final, ela fala sobre o fim de tudo. Olha o que diz Atos, capítulo de número 1. Abre lá, Atos 1. Atos 1, versículo 8 a 11. A Bíblia diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram:
varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, quando ele fala virá do modo como vistes subir, então, assim como ele foi assunto ao céu, ele estava na terra, e ele foi assunto ao céu, e os anjos disseram, assim como ele foi, ele virá. Então os anjos estão falando de quê? Da segunda vinda de Jesus. E na próxima quinta-feira eu vou mostrar para você a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Então aqui o texto é claro, do jeito que ele estava na terra, e ele foi para o céu, encoberto pelas nuvens, da mesma forma ele virá, se apresentará no meio das nuvens, e ele voltará para a terra. Porque é promessa bíblica, do jeito que ele foi, ele volta. Então se você olhar na Bíblia, você vai ver que todas as palavras que foram ditas de formas proféticas, elas se cumpriram. Tudo que foi falado acerca do nascimento de Jesus foi cumprido. Tudo que foi falado sobre o lugar que ele deveria nascer, sobre a sua fuga para o Egito, sobre o fato dele nascer e morar em Nazaré, depois ele nasce em Belém, depois mora em Nazaré, e ele cresce em Nazaré, por isso que ele é chamado Jesus Nazareno, porque ele tem toda a vida dele baseada na cidade de Nazaré. Isso se cumpriu. Acerca da sua morte e ressurreição se cumpriu. Quando a Bíblia diz que ele seria crucificado e nenhum dos seus ossos seria quebrados, isso se cumpriu. Então todas as profecias sobre Jesus, elas se cumpriu. Portanto, se cumpriram todas as profecias sobre Jesus, a profecia que fala da boca do anjo, de que da maneira como ele foi, ele vai voltar, ela também vai se cumprir. Então a volta de Jesus, ela vai acontecer. Deus, ele faz questão de contar para a gente o final, antes que o final aconteça. Isaías 46, abre lá, Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e versículo 10. Isaías 46, manuseie a sua Bíblia, Isaías 46, verso 9 e verso 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então o que esse texto fala? Que Deus anuncia as coisas da antiguidade antes que elas sequer aconteçam, porque o futuro para Deus é tão claro como o seu passado é para você. Deus, ele conhece o futuro, porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. E dentro da onisciência, ele tem um outro atributo, que é o da presciência. É que além dele saber de tudo, ele sabe de tudo antecipadamente. Isso não coloca no caráter de Deus um poder determinativo ou pré-determinante. Não é porque Deus sabe que as coisas vão acontecer, que Deus planejou e programou para que as coisas acontecessem daquela maneira. Deus sabe o que vai acontecer, porque Deus conhece todos os caminhos que o homem pode tomar, todas as decisões que o homem pode ter, e qual o resultado de cada escolha que o homem fizer. E isso não torna Deus predeterminador daquilo que o homem decide, pelo fato de ele saber onde é que vai dar. Pelo contrário, apenas torna Deus Deus a ponto de saber, se você escolher esse caminho, a sua colheita será essa, porque ele já conhece todas as opções. Para Deus o futuro não é novidade. Então quando a gente olha a escatologia, nós precisamos olhar a escatologia dentro dessa concepção correta de saber que é assim que Deus trabalha. Ele conhece o futuro, sabe como lida com o futuro, e ele puxa a informação dos acontecimentos futuros para o presente. A isso nós chamamos de palavra da sabedoria. Quando o futuro nos é trazido à consciência do presente. O futuro não chegou, o futuro ele é apenas um relato, o futuro ele é apenas algo que está reservado lá na frente, mas como Deus sabe do futuro, então ele traz as informações do futuro. Seria como eu assistir um filme que você não assistiu e eu contar o filme para você.
estaria no seu futuro assistir aquele filme, mas porque eu já cheguei na sua frente a assistir, eu te dou spoiler e eu conto o filme para você. Isso seria mais ou menos a lógica do que é você receber de Deus as informações do futuro, quando você ainda está no presente. O futuro não existiu, mas Deus já sabe o que vai acontecer e Ele te fala antes que aconteça. Então é esse o olhar da escatologia. A escatologia, ela te leva a olhar para o futuro e saber o que nas profecias bíblicas que falavam de futuro já aconteceram, estão acontecendo e aquelas que ainda irão acontecer. Quando você começa a ler Apocalipse, no capítulo 1, é assim que ele apresenta o Senhor, ele dizendo que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Por isso que a Bíblia em Apocalipse chama ele de Alfa e de Ômega, porque a Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. A Bíblia chama ele de princípio e fim, de primeiro e último. Por quê? Porque ele sabe do passado, ele conhece o presente e para ele o futuro não está oculto, porque ele sabe todas as coisas. Amém? Então a escatologia nos leva para isso. Então, diante disso, a gente tem que fazer uma interpretação correta do texto, porque quanto mais corretamente você interpretar um texto, melhor fica para você ter uma ideia correta sobre aquilo que o texto está falando. E a melhor forma de se interpretar um texto bíblico é partindo do seu sentido literal. Isso quer dizer que a Bíblia está dizendo o que realmente ela está querendo dizer. Você olha a Bíblia, você não precisa inventar nada. Ok. Sabe aquelas pessoas que ficam dizendo assim: eu sonhei com cobra essa noite, o que será? Aí alguém diz assim: peraí que eu vou pegar aqui na tabela para ver o que cobra fala no sonho. Então aqui, sonhou com cobra, que tamanho era a cobra? Era grande, então sonhou com cobra grande. Deixa eu ver, sim, que cor era a cobra? É cobra branca, preta, vermelha. Aí a pessoa, parece que ela tem uma tabela de interpretação de sonho. E dentro daquilo que você fala, não, eu sonhei com a cobra, é porque o inimigo está se levantando contra você. Não, mas eu estava matando a cobra. Não, é porque você está ganhando do inimigo. De qualquer forma, a cobra é o inimigo. E não é, gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Então sempre que a gente vai ter essa interpretação. Então a Bíblia, ela precisa ser interpretada de uma forma o quê? De uma forma literal. Se a Bíblia fala que Jesus vai voltar, o que Jesus vai fazer? Vai voltar. Se a Bíblia fala que Jesus cura, o que Jesus faz? Cura. Se a Bíblia fala que Deus é bom, o que Deus é? Bom. Se a Bíblia fala que um dia Deus vai julgar ímpios e justos, o que a Bíblia então está dizendo com isso? Que vai ter julgamento para ímpios e para justos. Não precisa ficar inventando coisa, gente. Abra sua Bíblia. Alguém lê para mim Atos capítulo 2, versículo 1. Alguém, Atos 2:1, pode ler. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Pentecostes aconteceu depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja? Não. Pentecostes já existia antes do Espírito Santo vir sobre a igreja? Sim. Tanto é que está aí, o pastor acabou de ler. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes. Então, Pentecostes já existia. Então eu não posso sair falando que Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Não é. Pentecostes era uma festa judaica que já existia. Era chamada a festa das colheitas. Então, na realidade, um crente verdadeiramente pentecostal não é um crente que só ora em outras línguas e pula e sapateia, canelinha de fogo e corre e faz, acontece. Não. Um crente, para se dizer pentecostal, ele tem que dar fruto, porque ele tem que ter colheita. Então, o crente pentecostal não é um crente que só pula, porque ele pula aqui dentro e quando vai ali fora já está xingando, mentindo e aprontando com alguém. O crente pentecostal, dentro do contexto da explicação da palavra pentecostal, que era uma palavra que designava uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso que era chamada de Pentecostes, porque a palavra Costes quer dizer festa e a palavra Penta quer dizer 50. Então era 50 dias depois da Páscoa existia uma festa chamada de Pentecostes. O que essa festa era? Era o resultado da colheita. As pessoas colhiam os seus resultados do plantio e traziam e ofereciam a Deus de oferta. Então a festa de Pentecostes era uma festa de colheita. Então o crente pentecostal é um crente que gera colheita. Você quer ver se você foi pentecostal em 2023? Quantas pessoas você influenciou para Jesus? Quantas vidas você trouxe para Cristo? Através do seu exemplo, quantas pessoas foram impactadas e nasceram de novo ou melhoraram a vida espiritual com Deus? É aí que você vê o Pentecostes. Porque o Espírito Santo vem para te dar um plus, para te dar um up
dentro dessa característica de exercer o Pentecostes, que é colheita. Jesus, em João capítulo 4, olhou os samaritanos saindo da cidade e disse para os discípulos: olhe que os campos já estão brancos para a colheita, rogai ao dono dessa era para que mande mais ceifeiros. Por que ele falava isso? Porque ele viu os samaritanos virem em sua direção, e os samaritanos usavam todos roupas brancas, por isso que ele disse: os campos já estão brancos para a colheita. Então o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Que a verdadeira colheita são vidas. Ele chamou Pedro para ser o quê? Pescador de homens e não de peixes. Tudo na obra do Senhor, o resultado e o foco é o quê? Vidas, 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 vidas. E o crente pentecostal? Você pode orar em línguas o ano inteiro, você pode pular o ano inteiro, você pode correr o ano inteiro, você pode fazer festa o ano inteiro, você pode profetizar o ano inteiro. Você só é pentecostal se no final do ano você trouxer alguém e falar: esse aqui eu influenciei nesse ano, eu eduquei, eu discipulei, eu investi na vida dele, eu coloquei ele dentro do meu carro, eu passei na casa dele, eu não deixei desanimar, eu não parei de orar por ele, eu ia na casa dele quando ele não vinha para o culto, ele comeu pizza comigo ouvindo sobre Bíblia, ele foi para o parque comigo ouvindo sobre Bíblia, ele caminhou comigo ouvindo sobre Bíblia, nós tomamos refrigerante junto ministrando sobre Bíblia, e ele está aqui no final do ano mais crente que no início. Aí você pode dizer: eu sou pentecostal. Agora, só ficar orando em outras línguas e fazendo foguinho gospel dentro da igreja, isso não te dá credencial de pentecostalismo, porque o Pentecostes na Bíblia não é isso. Versículo 2, o que está dizendo em Atos 2? De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Muito bom. Quantas vezes você já ouviu falar do vento do Espírito? Levante sua mão. Quantas vezes você já ouviu falar do vento do Espírito entrando dentro da igreja e sendo batido com o Espírito Santo? Levante a mão. Onde é que nesse texto está dizendo que foi o vento do Espírito que fez o Espírito chegar na igreja? Foi o vento? Foi o som. Foi vento, gente? Lê de novo, pastor, por favor. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, parecido com um vento, soprando muito forte. Um vento que soprava muito forte. O barulho era semelhante a um vento que soprava forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Foi o vento que tomou conta da casa? Foi o vento, gente? Quem foi que tomou conta da casa? Um som, um barulho. E esse barulho dava às pessoas a ideia de parecer com o quê? Com um vento muito forte que soprava. Então, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, foi vento que soprou? Foi os cabelos das irmãs que esvoaçaram e... Foi isso? Não. O que é que houve dentro daquela casa? Um barulho. Uma presença tão gloriosa que era como se fosse um barulho. E foi isso que caracterizou a chegada do Espírito Santo. Eu sei que existem outros textos que mostram a manifestação do Espírito no vento. Eu sei. Mas esse texto não diz que foi o vento. Foi um barulho como de um vento forte, que soprava com força. Então não soprou vento, foi só barulho. Tudo bem? Vocês estão percebendo como é importante olhar a Bíblia e interpretá-la literalmente? Ah, porque eu já ouvi dizendo que é o vento do Espírito. Tudo bem. Existem outros textos que falam sobre a manifestação de Deus, do seu Espírito, através de vento. Mas aí não. Aí diz que era um barulho como de um forte vento que soprava. E esse barulho entrou e encheu a casa. Mas não era vento. Era só barulho. Tudo bem? Bom, então quando a gente fala sobre a interpretação, a gente tem que entender que essa interpretação ela precisa ser literal, porque quanto melhor for a literalidade da interpretação, mais nós vamos permanecer na fidedignidade do que o texto está querendo ensinar para cada um de nós. Pastor, Oh. então você quer dizer que o Espírito Santo pode vir como de várias formas, né? Como o vento, como o som, como bomba. Está escrito. Ele se manifesta assim. Quando você olha o vento, quando você olha a água, quando você olha a pomba, quando você olha o fogo,
São figuras onde Deus, Ele expressou a sua manifestação, a manifestação do seu Espírito. Agora, não quer dizer que todo texto que tiver a palavra vem para o Espírito Santo. Bom, e quando a gente fala sobre entender corretamente a escatologia, eu preciso dizer para vocês, da gente começar a entrar na interpretação escatológica, que a escatologia, dentro da corrente que nós acreditamos, ela é interpretada dentro de um período dispensacional. Diga, dispensacional. Dispensacional. O que é o período dispensacional? É que existem períodos que nós chamamos de dispensações. A palavra dispensação, ela vem de uma economia doméstica. Então a palavra dispensação significa dizer que dentro de um determinado período, Deus trata com as pessoas dentro da realidade delas. E automaticamente Deus ele vai tratando com pessoas dentro do tempo em que essas pessoas vivem. Por exemplo, quem sabe que no Antigo Testamento, quando eles iam adorar a Deus, eles matavam e sacrificavam um animal? Quem sabe disso? Que bom. Quem é que foi sacrificado aqui hoje? Teve algum animal? Teve algum altar? Pastor Vanderlei chegou aqui todo vestido de paramentos de sacerdote? Não. Por que Deus hoje não precisa mais que a gente ofereça e mate aqui um animal para oferecer a Ele um culto? Porque dentro desse tempo existe uma maneira diferente dos outros tempos para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Esse tempo que tem características específicas e que tem formas específicas de se relacionar com Deus, nós chamamos de dispensação. Amém? Amém, gente? Amém. Então, o período da lei, a maneira como as pessoas se relacionavam com Deus no período da lei, é a mesma como a gente se relaciona com Deus hoje no período da graça? Não. Por quê? Porque no período da lei existiam certas regras, existiam certas formas que deveriam ser cumpridas. Qualquer coisa fora daquilo seria errado. Esse tempo venceu e um novo tempo foi aberto. Portanto, novas regras, um novo jeito de ser, uma nova forma de se relacionar. Então, o que está valendo? É o antigo? Não. O que está valendo? É o novo. É isso que está valendo. E esse tempo que desatualiza coisas e faz vigorar novas coisas, nós chamamos de dispensação. Quem aqui tem mais de 30 anos de crente? Levanta a sua mão. Quem é daquela época que você vinha cantar e trazia o CD? CD não, a fita cassete. Quem já cantou aqui com playback de fita cassete? Você tinha que comprar a caneta Bic para rodar ela. Ou então ficava desse jeito, girando ela na ponta da caneta. Quem já fez isso? Eu pergunto, naquela época era bom? Resolvia? Era top? Se você chegar aqui hoje com uma fita cassete daquela para cantar um playback, vai passar? Não. Por que não? Porque é um outro tempo, um outro equipamento de som, e aquela possibilidade, ela não existe mais. Por quê? Ela está desatualizada. Hoje nem CD você traz mais. Hoje você não traz mais é nada. Hoje é o Bluetooth, Wi-Fi. Hoje você já manda o hino para o sonoplasta, irmão. Bota aí na ponta do celular, que na hora que o pastor me liberar, eu venho, pede que você solta o playback e eu canto. Então a modernização, onde ela encerra um período de coisas que eram usadas e ela inaugura um período de coisas que passam a ser usadas, é chamado de dispensação. Então quando você olha como Deus se relacionava com o homem e a mulher antes do pecado no Éden, você vê uma dispensação, porque ali existe uma maneira de relacionamento. Quando você vê o homem pecando e Deus tirando o homem do Éden, orientando ele a fazer o sacrifício, você vê ali uma outra dispensação. Quando você vê Deus chamando Abraão para, através de Abraão, levantar uma nação, você vê ali uma outra dispensação.
E a cada nova etapa que Deus ia inaugurando com um conhecimento a mais da sua revelação como Deus à humanidade, nós chamamos isso de dispensação. E nós hoje estamos em uma dispensação, a dispensação da graça, conhecida como a plenitude do Espírito. E hoje não vale a pena você tentar buscar coisas que já passaram para querer fazer elas ainda terem validade hoje, porque elas já foram ultrapassadas. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é quem? Jesus. Cristo. Porque a lei vigorou de Moisés até João, e a partir de Jesus a verdade. Então hoje nós seguimos Jesus. Então quer dizer que eu não tenho que seguir o que a Bíblia diz? Você tem que seguir o que a Bíblia diz. Até porque, para ser bem sincero, o que você acha que é mais fácil? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? No Antigo Testamento, se alguém te desse um tapa no rosto, você podia ir lá e dar um tapa no rosto. No Novo Testamento, se alguém te der um tapa de um lado, você oferece o outro. No Antigo Testamento, se alguém matasse a sua vaca, você podia ir lá e pegar a vaca dele para você, ou então matar a vaca dele se você não quisesse. No Novo Testamento, se alguém matar a sua vaca, você convida ele para fazer um churrasco e comer contigo. É isso aí. O que é mais fácil, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? No Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. No Novo Testamento, se alguém falar mal de você, ore por ele, compre um presente e oferte na vida dele. No Antigo Testamento, se alguém falasse mal da mãe, tinha que ser morto apedrejado. No Novo Testamento, se alguém amaldiçoar você, ore para que ele seja prosperado e abençoado. Porque a Bíblia diz: abençoai os que vos maldisserem, abençoai e não amaldiçoeis. É mais fácil o Antigo ou o Novo Testamento? Vamos lá, gente, é mais fácil o Antigo ou o Novo? O Antigo é mais fácil. Mas Deus te chamou para viver em qual? E você sozinho nem dá conta. Quem foi que Ele colocou dentro de você para te ajudar? O Espírito Santo. Então é possível ou não é? É. É possível. Ok? Bom, então mediante a isso, quando a gente entende as dispensações, nós vamos começar então a entender que juntamente com as dispensações existe a forma correta de saber com quem Deus fala e com que povo que Deus se refere. E na Bíblia existem 3 tipos de povos. Quantos? 3. Quantos? 3. O primeiro tipo de povo que existe na Bíblia são os gentios. Quem são gentios? Todas as nações, todas as pessoas e seres humanos que não são de Deus, que não tiveram aliança com Deus e que não vieram da linhagem de Israel, da bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qualquer nação que não vem disso, a Bíblia chama ela de gentílica. Ok? Isso é um povo gentio. Segundo tipo de povo que existe na Bíblia: em Abraão Deus levanta um povo. De Abraão Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó as 12 tribos, não as 12 tribos de Jacó, mas Jacó luta com Deus no Val de Jabó, que prevalece, o nome dele é mudado de Jacó para quem? Para Israel. Portanto, a nação que recebe a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó passa a ser a nação de Israel, e a partir daí todos os judeus passam a se tornar um povo de Deus na terra. Então, com a chamada de Abraão até a confecção da nação de Israel, Deus agora começa a trabalhar com 2 povos na terra: os que não vêm de Abraão, chamados gentios, e os que vêm de Abraão, chamados de judeus. Tudo bem? Então, antes de Abraão, existiam quantos povos na terra? 1. Chamados de quê? Gentios. Com Abraão, depois Isaac, Jacó e Israel, passa a existir quantos povos na terra? 2. Quais são eles? Gentios e judeus. Muito bem. No Novo Testamento surge um homem chamado Jesus, Filho de Deus, plano da redenção, começa a colocar tudo isso em prática,
vive, cresce, morre, ressuscita, vai para a glória. Deixa 12 homens cheios do Espírito Santo com mais os outros crentes. Começam a crescer e a partir daí se forma um novo povo na terra, que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra esse povo. Que povo é esse? Quem é o povo que existe na face da terra e que as portas do inferno não prevalecem contra eles? A igreja. Então todos aqueles que não são descendentes de Abraão são gentios, todos os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e Israel são judeus, e Jesus inaugura um novo povo, que é a igreja. E a igreja é formada de quem? De judeus e de gentios que se convertem a Cristo. Então hoje na terra nós temos quantos povos? 3. Quais são eles? Gentios, judeus e a igreja. Então diga judeu, gentio e igreja. Diga de novo. Mais uma vez. Tem quantos povos na terra? Então aquilo que a Bíblia fala sobre o futuro dos gentios é o mesmo que a Bíblia fala sobre o futuro para os judeus? Não. O que a Bíblia fala do futuro para os judeus é o mesmo que ela fala para o futuro da igreja? É? Não. E o que a Bíblia fala para o futuro da igreja é o mesmo para o futuro dos gentios? Não. Por isso que ao olhar a escatologia eu preciso saber em que tempo de dispensação eu estou e para que povo que a escatologia está falando. Porque os ímpios, escatologicamente, se não se converterem, o que vai acontecer com eles na eternidade? Serão condenados. Os salvos que permanecerem fiéis com Jesus, o que vai acontecer com eles na eternidade? Viverão eternamente com o Senhor. E os judeus? Será que a Bíblia tem alguma coisa para os judeus nesse tempo, e inclusive para o futuro escatológico deles? Sim. Então eu não posso pegar textos bíblicos que falam sobre a escatologia para os gentios, para os judeus, e interpretar isso como se fosse para a igreja. Por quê? Porque eu vou estar cometendo um problema de interpretação escatológica. Porque se existem 3 povos hoje existentes na terra, gentios, judeus, igreja, eu tenho que saber que a profecia fala com algum dos 3. Com qual dos 3 ele está falando para eu poder interpretar corretamente. Se eu não usar da interpretação correta, ou não saber com quem a escatologia está falando, eu vou causar um grande problema, porque eu vou dizer que a Bíblia está falando para a igreja quando a Bíblia está falando para gentio, ou quando a Bíblia está falando para judeu. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que estarão 2 no campo, um será levado, outro será tomado. Esse texto está onde? Mateus 24, Mateus 25. Mateus 24, Mateus 25 é a profecia para a igreja? Não, profecia para os gentios. Por quê? Porque quando Mateus 24, 25 se cumprir para os judeus, a igreja foi arrebatada. Ela não vai passar a grande tribulação aqui na terra. É o que a gente vai ver na próxima quinta-feira. Eu vou provar para você que a igreja não vai passar a grande tribulação aqui. Eu pensei que você ia fazer festa quando eu dissesse isso para você. Eu pensei que você ia dar uns pulinhos de glória e de aleluia. Então diga comigo, a igreja não vai passar a tribulação. Então a gente olha textos bíblicos, a gente lê o livro de Apocalipse e a gente vê as bestas que se levantam da terra, a besta que se levanta do mar, a gente vê o anticristo, a marca do 666, fica um monte de crente falando: eita, você não pode colocar o chip no seu celular, você não pode ter acesso à internet, que é a marca da besta. Gente, quando a marca da besta foi inaugurada na terra, a igreja não vai estar mais aqui. Isso quer dizer que qualquer coisa que hoje seja oferecida não é ainda a marca da besta. Pode ser que depois a besta utilize da marca da besta para enrolar os bestas que ficaram aqui com cara de besta. Mas o que é utilizado para a gente hoje não é a marca da besta ainda. Ah, mas falaram do microchip. Qual o problema, gente? Você tem um cartão de crédito que tem ali um microchip. Você tem um celular que fala a sua localização. Isso quer dizer que você está sendo possuído pelo espírito do anticristo? Não! Agora, no período da tribulação, toda essa tecnologia e muito mais que existe de avanço tecnológico
Pode ser usado pelo anticristo? Pode. Agora isso quer dizer que hoje quem utiliza disso está com a marca da besta? Não. Porque a marca da besta só vai existir a partir do momento que a grande tribulação começar. E quando a grande tribulação começar, nós já estamos longe. Amém, gente? Amém. Então deu para entender, deu para ficar claro para você que existem 3 povos na terra? Quais são eles? Então quando a gente olha esses 3 povos, concorda comigo que a gente tem que olhar escatologicamente qual é a profecia e identificar para qual povo essa profecia ela é dirigida, para eu poder interpretar corretamente a escatologia? Sim ou não? Sim. Então é isso que eu preciso olhar quando eu olho o que a Bíblia fala sobre a igreja, o que a Bíblia fala sobre Israel e o que a Bíblia fala sobre os gentios dentro da escatologia. Ela vai me fazer olhar para frente. Então lá na frente, o que a Bíblia fala que vai estar acontecendo com a igreja dentro de tais períodos? E é assim que eu tenho que interpretar escatologicamente. Amém? Amém. Então, amém. Bom, a palavra arrebatamento, ela vem da palavra grega raprazo. Diga raprazo. E ela significa ser tirado à força ou levado repentinamente, ser tirado subitamente. A palavra raprazo no grego, ela nos remete à ideia de sequestro. Como é que acontece o sequestro? A pessoa está dentro do carro dela, ela chega na porta da casa dela, ela desce para abrir o portão, aí chega 3 camaradas, um no carro, um desce por um lado, o outro desce pelo outro, olha para aquela pessoa que está na porta da casa e diz: boa noite, senhor, tudo bem? Eu sou o sequestrador número 1, aquele é o número 2, aquele é o piloto de fuga, estamos aqui para te levar. Você pode nos acompanhar por gentileza? É assim que acontece um sequestro? Não. Então o sequestro ele tem, em via de regra, a característica de ser inesperado, rápido e violento. Em via de regra, é isso que acontece. O sequestro ele é até desconfortável. Ele pega você e joga você de qualquer jeito e vamos embora. O sequestro ele nos dá essa ideia. Então assim será o arrebatamento. O arrebatamento ele vai acontecer inesperadamente, rapidamente, de uma forma até abrupta, porque não importa o que você esteja fazendo. Eita, pregador, e se eu estiver tomando banho? Vai do jeitinho que tiver. Oh, glória! E se eu estiver na prancha, surfando, se tiver salvo, isso aí. Vai. Só não vai com prancha e tudo, mas vai. A prancha vai chegar na areia sozinho, mas você vai. Oh, glória. Ah, mas eu já vi um filme que o povo desaparece e a roupa fica. Aí eu não sei. A Bíblia não fala se a roupa vai ou se a roupa fica. O que a Bíblia fala é que você, arrebatado, vai. Então tem muita coisa que às vezes as pessoas vão tentando criar uma ideia para dar um sentido lógico para aquilo que eles estão querendo dizer, mas que não tem fundamentação bíblica. E gente, com todo respeito, deixa eu abrir aspas e dizer uma coisa, eu peço licença ao pastor. Não me vem com essa conversa de assistir novela bíblica da Record e depois vir dizer que é porque a novela é de crente. Não é não, viu, crente? Olha isso aí. Então a novela de crente está aqui na igreja, no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, nos ensaios, nas reuniões. Então para com essa... Não é porque eu estou assistindo Jezabel. Que conversa? Já está errado de ver Jezabel. É isso aí. A Jezabel da Bíblia, a bicha era endemoniada, possuída, cheia do capeta e acabou jogada de cima de um alpendre e comida lá embaixo para os cachorros selvagens. Só sobrou as palmas na mão, os pés e a cabeça. E é isso que tu quer ver, Jezabel. A Bíblia condena a doutrina de Jezabel e os crentes assistindo a novela da Jezabel. Olha aí. Pelo amor de Jesus, irmão. Olha aí. Não olha para o lado não, para você achar que é com você que é a palavra está falando. Você não condenar o irmão que está do seu lado. Mas para com isso, em nome de Jesus. Eu vou te dar um conselho que vai ser muito melhor para você. Pega o tempo da novela da Jezabel, entra para o teu quarto, fecha a porta e vai ler Bíblia.
Tu fica ali 1 hora vendo novela de Jezabel, com propaganda e tudo que não presta. E interessante, eita Jesus, me ajuda. Aleluia. Interessante que eu nunca vi uma novela na Record que falasse de coisa boa. Mas a novela da Record, sabe qual eram os assuntos? Sansão e Dalila. Sabe para quê? Para expor nudismo, sensualidade, luxúria. Sabe qual é a outra novela boa da Record? Davi e Batseba. Sabe por quê? Porque tem sensualidade, nudismo, tem sexo. Quer dizer, eles pegam coisas bíblicas para tentar atrair você por aquilo que você acha que é bíblico, para encher a sua cabeça de pornografia, para encher a sua cabeça de sensualidade, para encher a sua cabeça do que não presta. Não estou pregando doutrina aqui não, gente. Estou ajudando você para quando Jesus vier te arrebatar, você ficar com Glória. Porque se tu não quer ter a marca do besta, irmão, então não fique besta antes. É isso aí. Eu brinco dizendo que na grande tribulação vai ser o 666, a marca da besta. E tem uns crentes agora que é 333, que é o meio besta. Eu estava falando de quê? Tá, entendi. Arrebatamento. Da novela, né? Então, a gente sempre precisa ter esse olhar para saber que vai ser um momento onde nós seremos tirados. E será imprevisível, será inesperado. Naquele dia a gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabemos nada, mas quando ele vier, ele vai levar a igreja. Tudo bem? Então na próxima quinta-feira a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Eu vou levar você nas escrituras e nós vamos ler muitos textos bíblicos, onde você vai saber quando a igreja vai ser arrebatada, você vai saber quando a igreja vai voltar com Jesus na segunda vinda, e o que vai ser esse período de grande tribulação, e o que vai estar acontecendo com a igreja arrebatada, enquanto na terra vai ter o período da grande tribulação. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos bendiga. Amém ou não amém? Amém. Nós vamos finalizar por aqui, irmãos. E a gente consegue ir na próxima quinta-feira. Eu sei que não dá, como o pastor disse, não dá para a gente falar tudo em 2 quintas-feiras, mas já dá para a gente ter um entendimento. E interessante que eu fiz a abertura do culto com Mateus 25, viu, pastor? Graças a Deus eu não falei que era um arrebatamento. Eu falei, irmão, chega em casa e lê. Ai, gente, mas eu, pastor, quantas vezes eu não preguei Mateus 25? É arrebatamento, gente. Mas é muito bom. Muito bom a gente abrir. Sim ou não? Sim. Glória. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Gente, amanhã é o nosso evangelismo. Nós vamos nos concentrar às 20 horas aqui. Quem trouxe a carne para fazer o... Gente, você que não trouxe, Amanhã eu vou levar lá na casa da minha